Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete e 1. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Escolha investir com quem caminha ao seu lado e cuida da sua saúde financeira enquanto você cuida de si. Escolha cooperar com a Unicred Norte Lagos e garanta o acompanhamento de especialistas em investimentos e um portfólio forte, diversificado, composto por produtos com uma ótima relação de retorno e risco. Escolha cooperar. Escolha Unicred Norte Lagos. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. A APAEP, Associação de Pais e Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, vem a público a agradecer a adesão e auxílio de todos na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, tem acesso à nossa estrutura completa, aos programas do Espaço Viver Bem e garanta mais qualidade de vida, saúde e tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram,
Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, todas as plataformas de música, aí você pode acessar esse programa também, que são as plataformas de podcast, né? E logo mais, reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã. Quarta-feira, 11 de maio, sejam todos bem-vindos, são 7h06 a essa edição de hoje do Folha no Ar. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom em Campos, hein? Esfriou um pouco mais durante a noite, agora pela manhã, porém, durante o dia a temperatura volta a subir hoje, fica ensolarado, não há previsão de chuva, a máxima é de 32, a mínima é de 18, agora faz 20 graus aqui no centro de Campos. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com Anderson Campinho, que é secretário de Segurança do município de São João da Barra. As ações durante a pandemia, aquele período mais restritivo, as ações agora também, nesse período mais brando da pandemia, de menos restrição. Enfim, segurança é sempre uma pauta muito importante. E, claro e evidente, para os veranistas, para os empresários, proprietários, moradores de São João da Barra, do município inteiro, a gente faz aí uma vasculhada geral nessa secretaria para saber as novidades também. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E ainda Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Destaques de hoje, que na verdade hoje tem o portal Folha 1, mas tem o jornal Folha da Manhã, tem o impresso aí nas bancas já desde cedinho, nas casas também de todos os assinantes. Você que acompanha aí, assina a Folha da Manhã, já está recebendo aí, ou já recebeu o seu jornal, e a gente mostra aqui agora um pouco, conta aqui agora um pouco do que vem trazendo essa edição de hoje do jornal Folha da Manhã. Castro na Coagro rende Parque Saraiva e Ponte da Integração. O governador esteve ontem em Campos mais uma vez, né? Já é a segunda vez aí em menos de uma semana, né? Teve sábado também num culto, aí com o convite do Rodrigo Bacelar. Aliás, o Arnaldo vai comentar sobre isso. Ele falou ontem à Folha da Manhã com exclusividade sobre essa relação Castro, Vladimir e o Rodrigo Bacelar. E a manchete diz isso: Castro na Coagro rende Parque Saraiva e Ponte da Integração. Ordem de serviço do Saraiva sai em breve, é o que afirma Vladimir. Governador diz que a ponte fica pronta em maio de 2023. Coagro prevê movimentação de quase R$1 bilhão da safra 2022. Um espetáculo, né? Essa movimentação aí da Coagro e, né, naturalmente, com todas as novidades e investimentos da usina. Após missa, à frente de Washington Reis, Vladimir, Frederico e Renato Abreu, o governador discursou. Campos continua na fase branca e alerta para outros riscos. Cuidados com a saúde no município. É o mosquito Aedes aegypti, né? Dengue, chikungunya, zika, enfim, né? Para que a gente tenha todos os cuidados devidos aí. Disputa pela reitoria da UF. Tem primeiro debate, eleição na universidade. Aqui também é destaque do jornal Folha da Manhã. Antiga Fafic é alugada para abrigar creche. Rede municipal aluga aí vários prédios em Campos, né, depois de anunciar que iria fechar pelo menos 7 unidades. Na área central, ambulantes vendem flores na porta da floricultura. Cadê a postura? É o que pergunta o dono da floricultura, que publicou a foto e também fez o questionamento nas redes sociais.
Festival de Jazz e Blues em Búzios, neste fim de semana confirmado. Honraria Câmara cria homenagem a esportistas. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. E ainda aqui na parte superior da Folha, em destaque, Rosinha, 2 pontos, anulação descabida e, entre aspas, carimbo garotinho. Vamos falar com o Arnaldo sobre esse carimbo garotinho, sobre essa anulação descabida também, enfim, sobre esses assuntos todos que estão movimentando a nossa política Goitacá e movimentando muito. Arnaldo tá com a expressão de jogador que disputou a final da Copa do Mundo com prorrogação e pênalti, tá cansado claro, evidentemente, toda essa cobertura desgasta muito e é 24 horas por dia. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, com tanta coisa para comentar, o Campinho já chegando aí também para nossa entrevista, e a gente começa então comentando um pouco dessas notícias. Bom dia, Neto, bem-vindo. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia aos nossos ouvintes da Folha FM, um bom dia especial mais uma vez para os nossos conterrâneos de São João da Barra, que já nós teremos esse bate-papo aqui com o Anderson Campinho, secretário de Segurança Pública de São João da Barra, uma pasta sempre muito dinâmica, né, que a gente sempre tem bastante assunto para comentar, enfim, e teremos uma longa entrevista, assim como a política de campus, né, por falar em ter muito assunto para comentar, a política de campus sempre rende muito assunto, e ontem não foi diferente. Ontem a sessão até passava como mais tranquila por um determinado período, até que entra o vereador Marquinho Bacelar, que estamos tentando, inclusive, marcar uma entrevista aqui em breve na Folha FM, não vai ser possível nesta semana, mas quem sabe já na próxima. Mas o vereador Marquinho Bacelar, líder da oposição, vencedor da disputa anulada a presidente da Câmara, ele vai à tribuna para lembrar de um processo que estava tramitando na terceira vara civil de Campos, no qual Rosinha pedia a anulação lá no TCE do julgamento das contas dela de 2016. Mas o que a juíza diz no processo? Ela nega o provimento dessa ação, não vê ilegalidade no julgamento do TCE de 2016. Rosinha tinha pedido uma liminar em 2018 nessa mesma ação, que foi negada também, que queria evitar que a Câmara julgasse essas contas, o que não aconteceu. E no curso do processo, ela destaca o seguinte, a juíza dstaca o seguinte: a Câmara de Campos, por meio de um novo decreto legislativo dessa legislatura atual, anulou a reprovação das contas lá de 2018. A juíza, embora não tenha sido contestada ela deixa muito claro na ação que não caberia essa anulação, até mesmo porque não havia nenhuma ilegalidade no julgamento do TCE. Agora a gente tem que esperar qual vai ser o próximo passo do Legislativo. Vou tentar ouvir hoje o presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, em relação a isso, para saber qual vai ser o próximo passo do Legislativo, se isso muda alguma coisa ou não. De toda sorte, a Câmara vai ter que julgar novamente as contas da ex-prefeita, já que suspendeu o julgamento anterior, Nogueira. E, usando de trocadilhos propositais mesmo, mas o que parece que vai acontecer, já que o grupo governista é minoria, aquela história, né? As contas de Rosinha vai dar para pedir música no Fantástico. Reprovada no TCE, reprovada na Câmara e reprovada de novo na Câmara, porque nada aponta de que haverá nenhum tipo de acordo para que essas contas sejam aprovadas. Tudo caminha para uma nova reprovação. A não ser, claro, que se suspenda aí o último decreto legislativo, que tem base, né? Tem base legal, foi devido segundo a mesa, houve cerceamento de defesa, mas para a juíza, na sentença que tivemos acesso ontem, após a declaração do Marquinho Bacelar, para a juíza não se sustenta, né? É uma tese que não se sustenta. E a Luísa até lembrou, a Luísa Abreu Barbosa, titular aqui dessa bancada, diretor de redação da Folha, ele me ligou até para lembrar que numa entrevista aqui com a gente, em fevereiro do ano passado, Cristiano Miller, então presidente da OAB, se posicionou
falando que não tinha base jurídica essa anulação da reprovação das contas da ex-prefeita. Posteriormente, também aqui em entrevista com a gente, o Carlos Alexandre Azevedo Campos, hoje vice-presidente da OAB, mas à época ainda não, já ex-vice-presidente, mas um advogado, tributarista também de renome na cidade, também colocou que juridicamente essa tese não iria prosperar. Já seria, Nogueira, destaque na edição de hoje somente essa história, somente essa parte da questão relacionada às contas, esse posicionamento do judiciário em relação à reprovação das contas da ex-prefeita. Mas não parou por aí. Pouco depois, a Rosinha fez uma publicação nas redes sociais. Falando em carimbo garotinho, né? Essa questão que chama muita atenção aí, que não foram os... Eu estou tentando pegar o post aqui, embora meu celular resolveu cair a internet aqui. Agora eu queria ler o post da ex-prefeita em relação à postura do filho. Isso sem falar que o nosso site também está com algum probleminha aqui para atualizar e é bem complicado no momento, né? Mas o que tem acontecido nesse post evidencia um racha interno dentro da família Garotinho nessa questão política. E o que é muito claro é porque Vladimir tem mantido um apoio ao governador Cláudio Castro, palavra que ele deu lá atrás. Posso ler aqui? De que mandou... ele mantém esse apoio a Cláudio Castro, enquanto a Clarissa e o Antônio Garotinho estão numa postura mais de enfrentamento ao governador. Nesse meio todo veio a publicação, Nogueira. Tá aqui, olha, Rosângela Sede Oliveira, Facebook, o post tá no seu blog, né? A imagem do post. Vladimir, você chegou onde está com o carimbo Garotinho, não pelos seus belos olhos verdes. Pois é, e evidencia, expõe que há um racha, né? Expõe que há um problema interno na família em relação ao pleito, em relação ao apoio ao governador Cláudio Castro. Isso é lamentável do ponto de vista pessoal. Eu acho que uma briga de família não deve ser exposta, né? Nós temos essa questão particular que fica exposta em relação ao clã Garotinho, e tem a questão política, porque o União Brasil, até que Vaguinho diga o contrário, que é o presidente do partido, o União Brasil vai caminhar com o governador Cláudio Castro. E aí, como que vai ficar essa situação? Já tem jornal carioca, por exemplo, dizendo que Clarissa não vai ter mais palanque aqui em Campos, junto ao governo. Será que vai chegar a esse extremo ou vai dar tempo de ter um acordo, até porque, como falamos, é uma questão familiar? São várias dúvidas e, Nogueira, e nossos ouvintes, para a gente concluir, começar a nossa entrevista com o Campinho, que já chegou, Vladimir fica numa situação muito delicada enquanto prefeito, né? Ele perde a maioria na Câmara, tem a tendência de diminuir ainda mais o tamanho da sua base e perde, aparentemente, o apoio da família nesse jogo que vem acontecendo. Perdeu o apoio da família também. É um golpe duro para o clã Garotinho, né? Ou melhor, para o Vladimir com o seu próprio clã. A gente tem que ver quais serão as consequências disso, inclusive dentro do próprio grupo, porque o grupo é de Vladimir, mas é também de Garotinho. Tem essa divisão bem antiga dos cabeças brancas, né, do pessoal mais experiente do grupo, o pessoal mais alinhado com o ex-governador Antônio Garotinho e o pessoal mais alinhado com o prefeito Vladimir. É uma situação que a gente vai acompanhar aí com bastante afinco. Temos que ouvir o Vladimir, acho que ele precisa falar em relação a isso, mas também precisamos ver as consequências dentro do seu grupo político, porque após esse racha na Câmara, e ontem na Câmara até o líder da oposição, Marquinhos Bacelar, já citado aqui anteriormente, parabenizou Vladimir pela postura em manter seu apoio ao governador Cláudio Castro, e mais alguém aí, me falha a memória, peço desculpa aqui no parlamento, porque eu estava apenas ouvindo a sessão, não dá para ficar vendo, né? E alguém ainda falou que está de braços abertos para conversar com o Vladimir, então gera... Nildo. Foi Nildo? Nildo chegou a falar que
era para conversar com a oposição, eu li, e de que, na verdade, ninguém queria tomar o emprego de Vladimir. Ele falou assim. Acho que foi Nildo mesmo, é verdade. E assim, rola a bola para a oposição. É aquela história que é fogo amigo, é mais do que fogo amigo, né? É fogo familiar, é fogo da mãe. A mãe expor uma posição dessa. Roupa suja se lava em casa, né? Roupa suja se lava em casa. Acho que Rosinha, não estou aqui para julgar ninguém, muito menos para falar sobre a família de ninguém, mas Rosinha deu uma vacilada aí em expor na rede social. Problema familiar a gente resolve dentro de casa. É só deixar claro que é familiar político, né? Não Sim. Claro, pai, não está se falando de pai, mãe, filho, não é isso. Não. É um grupo político. É um grupo político. Em que os principais atores são os membros da mesma família. Agora, naturalmente a Rosinha deve ter os motivos dela para fazer essa exposição. Ela sabe o custo disso, né? Sabe o preço. E uma coisa que a gente vai comentar depois, ao final do programa, se der tempo, eu sempre perguntei uma coisa aqui a vocês que acompanham a Câmara, ao presidente da Câmara, a todos os vereadores que a gente pôde entrevistar, qual o custo dessa movimentação para aprovar as contas que foram reprovadas da Rosinha? Lembra que eu sempre perguntava isso? Tá preparado para pagar, para bancar esse custo? Né? Então o custo é alto e aí a gente já sabe, né, que pode acontecer de tudo, e hoje com a base enfraquecida do governo, naturalmente isso não vai à votação. E é lógico, né? Eu já falava desde o ano passado, Nogueira, a base nunca teve os 17 votos necessários para aprovar as contas de Rosinha. A base já teve 23 votos. Chegou a ter 24 para eleger Fábio Ribeiro presidente, mas ali foi um acordo do Legislativo, não era um acordo que garantia uma base com 24 vereadores. Mas a base nunca teve os 17 votos necessários para aprovar as contas, e nem vai ter. Hoje a oposição tem muito mais chance de chegar a 17, que é o número mágico de 2/3 da casa, do que a base governista, né? A tendência, inclusive, é que em breve a oposição anuncie mais um nome. O que corre nos bastidores é justamente essa tendência de que em breve chegue a 15, contando com 14, com Dandinho, que paradoxalmente diz que está apoiando Bacelar, mas que continua na base de Vladimir. Vamos ver até quando essa situação se sustenta também, porque é meio complicado, né? A política está muito polarizada em campos para você conseguir, você enquanto agente público, você enquanto político, conseguir caminhar nos dois grupos. Mas vamos falar com o Campinho, Nogueira, e no final a gente volta que tem a missa da Coagro também, que tem assuntos importantíssimos que vão além desses bastidores da política. E tem a declaração do Castro também, que está com 1, está com 2, está com 3. Ele pode. Está com 4, mas ele pode. Bom, não por ser... Né? Por ser governador. Não por ser político, mas por ser governador. Por ser governador. Ele pode. Agora, ele está acima do prefeito e do deputado, né? Estrategicamente, em cargo. Agora, vereador está abaixo, então é mais difícil. Ele pode e deve. E deve estar com todos. Ele precisa. Bom, são 7h24, com a presença agora sim do nosso convidado, o secretário de Segurança de São João da Barra, Anderson Campinho. Foram várias entrevistas, 2 ou 3, não me lembro, né, Campinho? Com o sistema online. E aí hoje, não foi? É remoto? Remoto foram 2 e uma foi aqui presencial. Uma presencial e 2. Mas nessa presencial, quem estava na mesa aqui, na âncora, aqui no âncora, aqui era Marco Antônio. Sim. Eu acompanhei, mas quem estava aqui era ele. Para mim é um prazer, então, recebê-lo pessoalmente, né, presencialmente, né, com essa onda toda de pandemia aí, e a gente contar um pouco sobre a segurança, que é o que Arnaldo falou, uma pauta muito produtiva e sempre com conteúdo importante para a população. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado aqui pela presença na Folha FM. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Queria dar também um bom dia a todos que nos acompanham tanto pela rádio quanto pelas redes sociais, né? Estamos aí para a gente esclarecer alguns pontos, né? E contar com a colaboração da população, né? Que sempre é fundamental para a gente possa gerir cada vez melhor a segurança pública da nossa cidade. Neto. Campinho, primeiro bom dia.
Nós temos, falo nós porque moramos em Atafona, né? Então a gente pode falar de uma maneira mais particular, mais íntima em relação ao assunto. Nós sempre tivemos 2 problemas em relação à segurança pública. Você, como policial militar, sabe disso. Um é o período de verão, é o período de alto movimento. Outro é a baixa temporada, que aí vem aquela questão de casa de veraneio que fica fechada, e aí tem furto de fio, invasão a domicílio. Essa sempre foi uma realidade de São João da Barra antes da pandemia. Veio a pandemia, muda radicalmente toda a questão de segurança, a segurança pública vira um fiscal, a Secretaria de Segurança Pública vira fiscal das ações de contenção da pandemia, e essa pandemia passa. Nós voltamos a esse problema lá de trás, de verão na alta temporada e o pós-temporada, ou o que mudou nesse relaxamento de pandemia, sobretudo na área de segurança de São João da Barra? Então, a gente, mesmo em época de pandemia, a gente nunca deixou de fazer o nosso dever de casa enquanto responsável pela segurança municipal. Mas a pandemia, certamente, nós tivemos que desempenhar diversas funções aí em apoio à Secretaria de Saúde, né, nas implementações das medidas aí previstas, né, como enfrentamento aí à Covid-19, enfim. Mas a gente precisa entender, a início de tudo, né, qual o papel de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, né, numa cidade. O papel da Secretaria Municipal de Segurança Pública é gerir políticas públicas voltadas, né, à segurança da população. Então a gente trabalha, né, construindo políticas, a gente trabalha de forma integrada com as ações, criando ferramentas, né, criando meios, facilitando algumas ações das instituições de segurança, dando algum suporte em determinados pontos. Eu posso citar, por exemplo, uma política pública interessantíssima para São João da Barra, que envolve a Polícia Militar, a qual eu sou, né, membro da Polícia Militar, cedido ao município de São João da Barra, que é o convênio com o PROEIS, onde a gente dobra o efetivo policial militar na cidade. Né, a gente tem 6 policiais, né, do 8º Batalhão que atendem a 5ª Companhia, que atende ao município de São João da Barra. Então a gente, colocando aí 2 policiais em cada viatura, seriam 12. Né? Então a gente coloca até 20 policiais militares por dia pelo convênio do PROEIS patrulhando as ruas do município. Então é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque a gente sabe da questão do efetivo da Polícia Militar, que é um problema. O 8º Batalhão, não diferente dos outros, o 8º Batalhão, quando eu entrei, tinha quase 1.200 policiais, isso lá em 2002. Hoje a realidade do batalhão, salvo engano, é menos que 900 ou 900 e alguma coisa. Então a gente tem assim, por exemplo, com a chegada do Segurança Presente para Campos de São João da Barra, que é um projeto interessantíssimo, né? Mas interessantíssimo no momento até então para Campos, porque para São João da Barra, por exemplo, ele representou o fechamento de um DPO, o DPO de Sabonete. Lá no 5º Distrito nós tínhamos 2 funcionando. Hoje a gente tem um Açu e o Sabonete foi desativado para atender, porque o comandante teve que enviar efetivo para esse projeto. Então, São João da Barra ficou com um efetivo menor. Aí o que nós acabamos por fazer? Nós acabamos tendo que visar atender, fazer o planejamento do PROEIS a atender essa determinada demanda lá do 5º Distrito. Quando, na verdade, o convênio com o PROEIS, ele vem para agregar, ele vem para somar valores, ele vem para dobrar o efetivo da Polícia Militar já existente, que não era capaz de dar conta. Porque, constitucionalmente, né, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e a polícia ostensiva é a Polícia Militar, é uma polícia estadual. Então, é um dever do governo do Estado prover esse policiamento ostensivo lá. Mas o município tem a possibilidade de fazer o convênio e arcar com esse policial no dia dele de folga para que ele patrulhe sob planejamento executado pelo município. Então, a gente acaba tendo que, ao invés de somar o efetivo da Polícia Militar, a gente acaba substituindo em algum momento. O que não é interessante, porque o PROEIS ele é para somar e não para tapar um buraco, uma falta do que acontece. Então é nesse sentido que a gente prevê, quando a gente garante uma política pública dessa, de estar garantindo o efetivo policial militar para patrulhar a rua, né, que ficaria sem um patrulhamento, é quando a gente, através da secretaria, identifica, por exemplo, que 190 tem um problema na cidade que não atende, né, isso é um problema crônico da cidade, também não vamos atribuir responsabilidade ao comandante do batalhão, que é um parceiro nosso de sempre, né, o Coronel Gustavo atualmente, que o 8º Batalhão sempre foi um parceiro nosso, só que a gente precisa entender as dificuldades dele realmente. 190 tem um problema com a operadora telefônica, que a gente liga, ele cai numa linha morta, ele não toca na sala de operações. Isso já foi matéria de providência tomada pelo comandante do 8º Batalhão, nós também já entramos em contato com a operadora, isso não acontece, mas a população nossa não pode ficar sem um atendimento 90. Então o que a gente faz?
a gente foi criado, a secretaria ela é muito nova, ela foi criada em 2017, pela época prefeita Carla Machado. Em 2019, foi criado também por ela o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Esse Centro Integrado integra todas as ações desempenhadas pela Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança é essa, formada pela Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Fiscalização de Posturas e Correição de Animais. Ainda tem a JARE ainda, que é um outro braço da Secretaria. Mas, enfim, esse CIOSP ele também monitora por câmeras de segurança toda a cidade, todos os distritos da cidade são monitorados. É um assunto que eu vou tratar mais à frente um pouco mais, porque ele é muito interessante. Mas, assim, o atendimento à população que o 190 não estava funcionando, da Polícia Militar, nós disponibilizamos dois números de 24 horas, que é o 2741-1190 e o 999-153-153 para ligações de WhatsApp ou até mesmo mensagens de WhatsApp. Então é um meio de que o nosso CIOSP ele funciona em cima da 5ª Companhia, onde a gente disponibilizou um rádio de comunicação para os policiais que ficam ali embaixo e a gente tem um contato telefônico direto com ele. Se você ligar o 90 e não conseguir, liga para esses dois números que funcionam 24 horas e a demanda vai chegar à Polícia Militar, de qualquer maneira. Então esse é um papel interessante que a gente consegue enxergar de forma a responder de imediato. São medidas que a gente toma no meio de facilitar, de resolver um problema que é da Polícia Militar, né? É um problema de um órgão estadual, mas que se a gente não atender, se a gente não tiver aquela responsabilidade prevista lá na Constituição Federal, como segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos, o município com essa total responsabilidade, assim também como prevê agora, né, a lei mais nova, a lei do SUSP, né, a lei do Sistema Único de Segurança Pública, e a gente não pensa em enxergar, jamais, a gente não consegue enxergar a segurança pública municipal sem vislumbrar o papel do município nesse contexto. Então esse é o papel do município. Né? A gente precisa garantir alguma, já que está dando errado, ali o Estado não está conseguindo atender a contenta da nossa população, nós vamos atender a população, nós vamos disponibilizar um telefone, a população não pode ficar sem um atendimento de emergência. Né? Posso só colocar uma coisa, Arnaldo? Você me permite, Campinho? Claro. Não, porque, na verdade, o que ocorre? O 190, o 192, 193, o 153, que é da Guarda. Já atende com a gente lá. O que ocorre? Na verdade, eles são fáceis de decorar. Sim. E a gente já sabe isso desde criança. 190. O problema é você decorar o telefone que você falou aí. Mas é o que a gente fala. Não tem uma solução junto às operadoras. Elas não podem ser oficializadas juridicamente, alguma coisa. Então, medidas já foram tomadas, inclusive, pelo batalhão, no setor. A Polícia Militar tem um setor específico para isso. O nosso 153 da Guarda, ele funciona lá no CIOSP. Beleza. Tanto que o nosso número 999, ele termina com 153 para facilitar. E o 2741-1190, o final é 190. Em São Renato não sai com 2741, acrescentou 190. Isso a gente conseguiu. De forma alguma a gente quer substituir o serviço 190, que é nacional. De forma alguma. A gente não pode deixar a população sem conseguir falar com o 90. A gente não substitui, a gente pede ao comando do batalhão mais medidas, a gente já tentou também com a OI, a gente sempre em toda reunião isso é tratado, mas de imediato, o que nós não podemos deixar de fazer é deixar a população sem o atendimento do 90. Não seria o caso de acionar a Anatel? Sim, então, a Polícia Militar ela tem um setor responsável disso, que ela que é competência da polícia, né? É da Polícia Militar. Militar. Não estou te cobrando, estou só perguntando, sim. No sentido que eu sei que não está dentro da sua pasta a solução direta. Mas está dentro da nossa parte brigar por políticos atendendo pela população. Então a gente faz sim, a gente já fez e está sempre falando sobre isso, exatamente nesse sentido, porque é o que a gente busca. A gente trabalha de forma integrada com as instituições. Vou te dar um exemplo, porque eu falei do CIOSP, das câmeras de monitoramento. Nós temos mais de 100 câmeras de monitoramento espalhadas por todos os distritos no município. Aí as pessoas perguntam, mas essas câmeras a gente nunca vê uma divulgação dela. Porque é justamente isso. Porque se a gente informar onde tem uma câmera de segurança, eu vou sofrer, de repente, até vandalismo nessas câmeras e perde o sentido. O vagabundo não faz ali o que ele iria fazer, o autor do crime não vai fazer ali o que ele iria fazer, porque ele sabe que ele vai ter uma câmera. Então não é interessante, olha, eu gostaria muito de dizer, olha, conseguimos aqui identificar o autor do homicídio através da câmera, o carro do roubo foi identificado através da nossa câmera. Mas para quê? O que eu tenho que fazer é fazer o papel, é fazer o relatório daquela imagem e encaminhar para a Delegacia de Polícia Civil, para que a autoridade policial faça a sua investigação, que é a quem compete fazer, e com aquela ferramenta que a gente pôde fornecer de alguma forma para estar contribuindo com a Polícia Civil. A gente agora, por exemplo, junto com o PROEIS novamente, está criando no CIOSP um núcleo de inteligência. O que esse núcleo de inteligência vai representar para as forças de segurança que atuam na cidade?
o policial militar que estiver na rua, ou o guarda municipal, seja ele do PROEIS ou da 5ª Companhia, que abordou um carro, antes ele, para fazer uma consulta, ele tinha que perguntar ou a 2ª seção do batalhão ou a sala de operações, que é em Campos, algo que demandaria um determinado tempo, com a pessoa abordada na rua esperando. Agora a gente está buscando capacitar policiais militares do convênio com o PROEIS que tenham credenciais válidas na Polícia Militar, né, na Secretaria de Estado de Polícia Militar, para que eles possam estar fazendo parte do convênio do PROEIS São João da Barra e que eles possam estar trabalhando ali dentro do CIOSP, dando esse suporte, realizando essas consultas de pessoas com mandado de prisão, veículos furtados, roubados ou com outros sinistros, para que eles possam estar eles auxiliando esses policiais na rua, para que as pessoas possam estar sendo presas ou esses veículos recuperados. Então, o que a gente faz a todo tempo enquanto secretaria? A gente cria mecanismos, cria ferramentas para facilitar cada vez mais, integrar cada vez mais as ações de todas as instituições de segurança que atuam na nossa cidade. Não diferente com a Polícia Rodoviária Federal, que a gente tem um convênio válido hoje, com a questão da correição de animais, onde um caminhão da correição fica lá com a gente, os motoristas são nossos, do município, ou o local de apreensão dos animais também é nosso, do município, né? A gente está com um convênio em andamento com o ISP, Instituto de Segurança Pública, onde esse convênio a gente vai ter a base real de dados de ocorrência em todo o estado e a nossos dados municipais ele entra, porque observa só uma coisa interessante, a partir do momento que o 90 não funciona numa cidade, eu não tenho os dados mais de chamados de 90, mas no CIOSP a gente tem. Então a integração desses dados vai representar. Sabe por que eu estou falando isso, Cláudio? Porque lá atrás foram pedir uma vez, eu acho que vocês devem lembrar disso, o Arnaldo com certeza, a solicitação de uma companhia independente ou de pelo menos um DPO em Cajueiro. Cajueiro nós sabemos que tem também um problema crônico de funcionar a rede de telefone móvel que ninguém consegue falar. Então qual seria a referência que aquela população teria para chegar até a polícia? O DPO mais próximo, Gruçaí. A área de abrangência de sabonete da Polícia Militar é o DPO de Gruçaí, longe. Aí o que nós fizemos ali enquanto governo municipal, enquanto Secretaria Municipal de Segurança Pública? Nós construímos, né, ali, nós criamos aquela base integrada de segurança pública, onde ali trabalha um policial do PROEIS, que nós custeamos 24 horas por dia, um guarda municipal do município, né, a Polícia Militar eventualmente, quando passa por ali, faz alguns pontos básicos ali, PBs que se chamam, parando ali, e ali ainda a gente tem um terminal de computador com acesso à internet para que a população possa realizar com um profissional treinado, capacitado, possa estar fazendo um registro de ocorrência online, no caso daquelas ocorrências mais simples, que as pessoas não precisam se deslocar até a delegacia. Ali também tem as câmeras das principais entradas e saídas da cidade, para os policiais ali monitorarem, né? E o melhor de tudo é aquele ponto de referência para a população. Não consigo falar no telefone, eu vou ali no posto mais próximo que eu encontro um policial 24 horas para me atender, como já ocorreu diversas vezes. Então, o que acontece? O Estado saiu... Qual foi a justificativa da Polícia Militar à época de não fazer nem a Companhia Independente, nem o DPO? Os dados estatísticos não comprovam. Por quê? Porque a população não faz o registro de ocorrência, como se não existisse a criminalidade naquele pedaço. Só que nós que estamos aqui visualizamos a realidade dos dados de ocorrência, assim como no 5º Distrito, que os números de ocorrência do 5º Distrito para chegar à delegacia, eles são mínimos. Aí o que nós fizemos? Nós botamos um posto lá também no Açu, onde tem um terminal de computador, um profissional capacitado para você ir lá fazer sua ocorrência online se você tiver dificuldade de vir à delegacia. Em Sabonete, na subprefeitura, na base que nós temos lá, da Secretaria de Segurança, a mesma coisa, um computador com um profissional capacitado. Essa capacitação foi realizada na 145DP, onde ele está apto. Se você precisar da pessoa te ajudando, a pessoa te ajuda. Se você não precisar, está ali um computador com internet para você fazer ocorrência no sistema DEDICO, RO online da Polícia Civil. São meios do município fornecer e ajudar a garantir esses dados para que o Estado tenha conhecimento. Mas certamente agora com esse convênio que a gente está fazendo de troca de dados e informações com o Instituto de Segurança Pública, isso vai nos trazer a realidade. São essas políticas públicas que a Secretaria Municipal vem buscando fazer. Obviamente, né, que a gente sabe que a nossa atuação operacional ostensiva nas ruas, tanto realizado pela Guarda Civil Municipal quanto pelo PROEIS, elas são essenciais. Mas eu destaco como muito mais essenciais ainda as políticas que nós gerimos voltadas a atender tudo isso. Né? E tudo isso aqui que eu estou falando, para garantir meios, condições, ferramentas para estarem disponíveis às instituições. Né? Nós temos o 92 que opera junto, o sistema de ambulância 92 opera junto com a gente no CIOSP, em contato direto com o Corpo de Bombeiros. Então, assim, a gente trazer
para a nossa realidade, tudo que envolve segurança de algum sentido, e a gente está junto com as demais forças enquanto município, mas facilitando todas as instituições da área de segurança. Perfeito. Ô, Campinho, eu vou pedir licença a você, Arnaldo, para a gente fazer um breve intervalo. Sim. Ver se sai um café aí, se Arnaldo vai bancar hoje o lanche. E a gente volta para falar, tem muita coisa para falar. Tem o Arnaldo que é sanjoanense, tem os conterrâneos dele aqui, né? Você é sanjoanense também? Ou é... Eu nasci em Campos, mas sou sanjoanense, já é reconhecido inclusive com o título de cidadão sanjoanense. Então pronto. Moro lá, tenho um filho lá, tenho uma casa lá, graças a Deus. Estou lá desde 2002. Não, perfeito. E eu digo isso não por ser ou deixar de ser. Mas muito antes disso também já ia passar verão. E também essa coisa que a pessoa fica, mas é por questão de conhecer, conforme o Arnaldo conhece aí. Trabalho lá, conheci minha noiva na faculdade, quando a gente começou a fazer faculdade aqui em Campos. Aí fui para Sonho na Barra, fui para lá de vez. E já tem Trabalho lá, trabalhei na polícia aqui em Campos bastante tempo, mas fui para lá depois atuar lá bastante tempo também. Então já conhece tudo, sabe tudo, e aí por isso que a gente comenta sobre isso. Campinho é secretário de Segurança de São João da Barra, a gente fala sobre isso, essa mudança que houve de um tempo para cá, onde os municípios passaram a assumir parte da segurança pública, justamente por conta do que você falou. Se não está dando certo ou se não está dando conta, vamos fazer a gente. E aí é importante que se faça neste momento, principalmente de São João da Barra, que tem aí esse crescimento vislumbrante pela frente. 7h42, você que nos acompanha também, né, que nos acompanha, não desligue aí, não desconecte aí a sua plataforma, seja YouTube ou Instagram ou até mesmo pelo Facebook. A gente volta já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.